um país de luto. Em 2007, 187 pessoas morreram em um voo na pista do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, atravessou uma avenida, invadiu um prédio da companhia e pegou fogo. 199 pessoas morreram na explosão. São Paulo e o país ficaram atônitos diante das cenas de horror no aeroporto mais movimentado do país. Um ato foi realizado nesta terça-feira em Porto Alegre para homenagear as vítimas. Até hoje, ninguém foi responsabilizado pelo crime. O voo TAM 3054 representa um dos momentos mais trágicos e marcantes na história da aviação brasileira. Ocorrido em 17 de julho de 2007, este acidente envolveu um Airbus A320 da TAM Linhas Aéreas, que ao tentar aterrissar na pista do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, não conseguiu parar, ultrapassando os limites da pista e colidindo com um prédio da própria TAM e um posto de gasolina. A sociedade como um todo entende, e é um fato, que andar de avião é mais seguro do que andar de elevador. E quando acontece um acidente com avião ou com helicóptero, isso cria uma comoção muito grande. As perguntas que não querem calar são: puxa, como é que isso aconteceu? O diálogo dos pilotos mostra que os chamados spoilers, que são os freios aerodinâmicos em cima das asas, não funcionaram. Só sabe o número de vítimas que tem aí nesse avião, número de passageiros? Confirmado pela torre, 170 passageiros, QSL. Esse caso, ele tem uma análise jurídica muito rica, porque traz vieses de diversas áreas do direito. Foi um caso com uma análise jurídica criminal, houve a perspectiva da negociação e da gestão de crise e há uma análise também possível civil, que é que eu vou dar destaque maior, principalmente pelo desfecho. Os desastres aéreos são aqueles que causam maior comoção. Isso deu da minha experiência, da minha vivência. Os desastres aéreos são, eu acho que, campeões de crise. Em termos jurídicos, uma crise pode ser entendida como uma situação inesperada e complexa que apresenta riscos significativos para uma organização, pessoa, comunidade ou país, e que requer uma resposta imediata e eficaz para minimizar danos. Tem que esperar, não adianta. Como é que não teria isso passageiro? Nunca tem confirmação de nada, não dão resposta de nada. Os gestores de crises é contratado geralmente por um escritório de advogados, através do network que você tem como negociador, diretamente pela empresa, ou até mesmo pela família das vítimas. Sem informações, muitos familiares se negaram a ficar na sala e bloquearam parte do check-in da TAM. O gestor de crise, ele é muito importante nesse momento porque muitas vezes ele vai ser o primeiro até contato com o advogado das partes. As pessoas estão muito abaladas, é uma assimilação difícil da situação, porque os velórios foram muito difíceis, não foram velórios convencionais, né? Não só pelo volume de vítimas, mas muitas vezes o corpo da pessoa nem está ali, então as famílias precisam de um tempo para assimilar. E o gestor de crise, ele precisa agir desde o primeiro momento. Ainda que ele não tenha informações precisas para passar, ele precisa abrir a comunicação com a família. Como o gestor de crise lida com isso? Não ficar no silêncio. Sempre dar uma satisfação.
através de uma coletiva de imprensa. A demora na divulgação dos nomes na lista de passageiros irritou os parentes das vítimas que buscavam notícias. Por que tu não dá a lista? Família de todos aqui aguardando e você não se coça, vai sair em 10 minutos, em meia hora. A experiência me mostra que você não deve passar pelo menos um dia sem dar satisfação do que estão fazendo, porque se você não fala, começa a surgir boatos, especulações. Somente 30 minutos após a divulgação da lista pela imprensa, a TAM se pronunciou oficialmente. A lista oficial das pessoas que estavam a bordo da aeronave. Associações de famílias de vítimas, como a formada após tragédias, servem como um poderoso instrumento jurídico e de suporte mútuo. Combinando recursos e esforços, essas associações ampliam o impacto de suas vozes na esfera legal e política, melhorando as chances de obter indenizações e impulsionar mudanças regulatórias para prevenir futuros incidentes. Na prática, a gente vê formar esses grupos de associações de amigos e parentes de vítima. Naquele momento de sofrimento e dor, a dor aproxima as pessoas. Também com a gente Dário Scott, que é presidente da AFAVITAM, a Associação dos Familiares das Vítimas do Voo da TAM. Nós acompanhamos a investigação desde o início. Uma reforma inacabada, completamente irresponsabilidade. Forçar a abertura de uma pista foi a ANAC e quem está respondendo por isso é a Denise Abreu. Senhora Denise, segundo a acusação, Denise Maria Aires Abreu, agindo na condição de diretora da Agência Nacional de Aviação Civil, expôs a perigo aeronaves alheias mediante culpa consciente na modalidade de imprudência, em razão da liberação da pista principal do aeroporto de Congonhas em 29 de junho de 2007, sem a realização do serviço de grooving e sem realizar formalmente uma inspeção após o término das obras de reforma, com o fim de atestar sua condição operacional em conformidade com o padrão de segurança aeronáutica, bem como seus A acusação, na verdade, baseou-se em imputar a 3 réus a responsabilidade pelo acidente e fez isso em relação a alguns crimes do Código Penal que envolvem ali crimes contra a incolumidade pública, que é a exposição a perigo de patrimônio, vida das pessoas. São crimes de perigo. Respondem ao processo a ex-diretora da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, Denise Abreu, também o vice-presidente de operações da TAM, Alberto Fagerman, e o diretor de segurança da empresa na época, Marco Aurélio Santos de Miranda e Castro. O direito penal classifica esses crimes como crimes de perigo. A gente coloca em risco certos serviços e, no caso ali, serviço aéreo. Nessas condições, vocês deveriam ter remanejado as aeronaves para outros aeroportos porque era do conhecimento de todos que a pista de Congonhas não estava em condições de receber essas aeronaves. Quem libera a pista, a quem cabe a liberação da pista, sabe me dizer? A liberação, todos os dias, se tiver chuva, suponha que agora choveu granizo. Congonhas não vai fechar? Vai. Para pouso, decolagem. Vai ser reaberto, não vai? Vai ser reaberto mesmo que é feito todos os dias, com obra ou sem obra. Se tivesse que fazer uma medição de acúmulo de água, o tal do emborrachamento, que aquilo ali vivia emborrachado, tá, é tudo infraero e torre. Nada a ver com a ANAC. E a ré, a mulher que foi acusada aqui pela causa do acidente, basicamente ela deveria ter adotado procedimentos de segurança na pista no dia. Ela tinha que ter feito o denominado lá serviço de grooving, que é causar umas ranhuras na pista para escoar melhor a água e, obviamente, evitar a aquaplanagem das aeronaves. Essa era basicamente a acusação, trazia esses argumentos para dizer,
Quem colocou aquelas aeronaves em perigo, na verdade, foram esses 3. Por quê? 2 deles não remanejaram as aeronaves para outros aeroportos e ela deveria ter feito serviços de grooving na pista para escoar melhor a água e evitar que aquele desastre que a aquaplanagem acontecesse. E de lá para cá, essa busca de o quê? O que ocasionou? Esse avião não deveria ter descido lá, aquele aeroporto deveria estar fechado até as obras estarem concluídas. Foi realmente uma irresponsabilidade abrir o aeroporto, então aí sim tem crime. O crime imputado a eles foi o crime do artigo 261, parágrafo 1º e 3º, expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar a navegação marítima, fluvial ou aérea. Pena aqui, reclusão de 2 a 5 anos. E a acusação imputava o parágrafo 1º. Se do fato resulta naufrágio, não é o caso, submersão não é o caso, ou encalhe de embarcação, ou queda ou destruição da aeronave. A acusação então dizia que estes 3 indivíduos teriam, de certa forma, contribuído para que a aeronave tivesse sido exposta a perigo naquela situação e teria causado aqui, obviamente, a destruição da aeronave com esse resultado. Eles imputam ainda o parágrafo 3º desse mesmo crime, que fala, na verdade, na modalidade culposa dessa infração. A diferença entre dolo e culpa aqui, ou seja, a imputação da modalidade dolosa ou culposa, diz respeito à intenção dos agentes. Se os agentes ou os réus, quando eu digo agentes, são aqueles possíveis responsáveis pelo crime, tivessem a intenção, a doutrina fala em vontade livre e consciente de praticar o crime, ou seja, eles tinham a intenção de praticar aquele crime, esse é o dolo. Ou a culpa eles violaram um dever objetivo de cuidado, eles foram negligentes, imprudentes, imperitos em algum momento e deram causa àquele resultado. O que a acusação também imputava aqui. E imputava também o artigo 263, que dizia: se qualquer dos crimes praticados nos artigos tais e tais causar lesão corporal ou morte, aplica-se o 258. Ou seja, é uma causa de aumento pelo resultado. A pena vai ser mais elevada porque causou a morte de algumas pessoas. Deixar bem claro que a ANAC não tem nenhuma corresponsabilidade direta ou indireta com este trágico acidente e confio totalmente na imparcialidade do Poder Judiciário, que comprovará ao fim a minha inocência. A tragédia foi investigada pela Polícia Federal. De acordo com o inquérito, o problema foi causado por erro dos pilotos, que teriam deixado um dos controles na posição de aceleração, deixando o avião desgovernado. Quando você está chegando muito perto da pista, um computador no avião dá uma informação, retard. O que o piloto tem que fazer é trazer as manetes para essa posição que ela está agora, que é marcha lenta. Posicionamento das manetes ali que não era consistente com a condição de pouso, que eles queriam pousar, mas eles tinham uma manete na posição de voo e reduziram a outra até a posição de reverso. Mas por algum motivo ele não trouxe as 2 manetes para a marcha lenta e levou só a esquerda para cá. Na verdade é o seguinte, não tenho a mínima dúvida de que a gente tem culpados da ocorrência desse acidente. A gente tem que diferenciar bastante a culpa criminal da culpa civil, ou seja, da indenização, de quem vai pagar por isso em termos de indenizar as famílias. A gente tem que trabalhar com a possibilidade desses agentes terem a vontade livre e consciente de causar aquele resultado, o que obviamente não aconteceu. Então, excluindo aqui a possibilidade deles estarem querendo que o resultado ocorra. A gente tem que verificar que eles, naquela situação, tivessem querendo expor a perigo a aeronave. E, obviamente, a gente não pode partir desse pressuposto. Havia chovido nos 2, 3 dias anteriores, a pista estava escorregadia, né? Isso gerou um nível de insegurança muito grande para todas as tripulações que operavam naquele aeroporto, no aeroporto de Congonhas, e isso fez com que várias tripulações da empresa aérea adotassem um procedimento de pouso em Congonhas que não era o recomendado pela fabricante, justamente porque acarretava esse tipo de problema, que era o avião varar a pista. A partir do pressuposto de que alguém queira colocar em risco uma aeronave comercial pousando em solo num dia de chuva, obviamente isso fica bem difícil de imputar. Ou a gente tem que assumir que esse crime foi culposo, ou seja, os agentes, por uma conduta negligente, imprudente ou imperita, causaram esse acidente. E essa alegação fica excluída pelo laudo. Fala,
Não foi isso que aconteceu. Na verdade, o que aconteceu foi uma falha mecânica ou uma falha do piloto. Então, assim, responsabilidade criminal aqui é complicado de imputar alguém. Agora, a responsabilidade civil indenizatória, não há a mínima dúvida. A empresa aérea é 100% culpada por isso. Ou o aeroporto também, se tiver falhas na pista que causaram também o acidente, contribuíram, ele, obviamente, vai ter que responder na seara civil. Mas aí não se trata mais de prisão. No caso do direito do consumidor, há uma inversão, que a gente chama tecnicamente de inversão do ônus da prova, né? Diferentemente do direito criminal, quem acusa tem que provar. É obrigatório. Mas no direito civil, de modo geral, no direito do consumidor principalmente, tendo em vista que o consumidor é a parte vulnerável, não se pode exigir ali do contratante que ele tenha conhecimento técnico de aviação, que ele tenha conhecimento das legislações, que ele tenha conhecimento da instrumentação ou outras variáveis, né? Porque é uma área totalmente específica. Então o juiz entende que quem detém essa capacidade técnica, né, essa superioridade técnica, é a empresa. E aí quem tem o ônus, na verdade, de provar que não houve negligência, de provar a própria inocência, digamos assim, é a empresa que prestou o serviço. Costuma dizer no direito que a mídia condena. A verdade é essa. Porque a mídia oferece uma pressão muito grande, ela aumenta a pressão social em diversas situações e, obviamente, o que vai vender nos jornais é o quê? Ninguém vai ser preso por esse crime que matou quase 200 pessoas, ou alguém foi culpado e está sendo impune, agora está curtindo a vida e não ligou para as famílias. É isso que acaba vendendo, obviamente. Jornal é isso que acaba vendendo manchete. Então a mídia tem sempre sim um interesse em alimentar, em colocar lenha nesse tipo de debate. Estava num casamento e tiraram uma foto tua fumando um charuto, que essa foto circulou. Na verdade, não é que eu estava fumando um charuto. Eu saí de Brasília às 10 horas da manhã, numa sexta-feira, para um casamento que ocorreria às 8 horas da noite em Salvador. Casamento este que foi agendado 9 meses antes de qualquer situação de paralisação dos aeroportos. E nada melhor do que aproveitar essa oportunidade trágica, porque é assim que eles atuam. Quiseram te culpar por isso, porque teria passado esse tudo pela tua mão, uma história mirabolante. Todos esses grandes eventos, muitas vezes as condenações acontecem por conta de uma pressão midiática, a verdade é essa. Se não tivesse uma repercussão assim, muito provavelmente essa pressão social faria com que determinados envolvidos fossem absolvidos. A gente tem aí na história diversos acontecimentos que, quando a gente conversa com pessoas do direito, trabalhando tecnicamente aquele resultado, criminalmente falando, a gente não teria que falar em imputar a conduta criminal a ninguém. Eu também sou vítima. Eu fui eleita como bode expiatório do sistema político deste país, que escondeu todas as mazelas do sistema de aviação civil, que tinha, sim, problemas, e acabou elegendo um bode expiatório para que as CPIs não se encaminhassem para as investigações como deveriam ter sido feitas. A tentativa de se achar um culpado está ligada diretamente a encontrar o responsável pela indenização daquele fato. Tenta-se identificar o culpado, eu diria, mais do que pela perda econômica, mas sim pela reputação. O relatório do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, não indica uma causa para o acidente, mas lista vários pontos que podem ter contribuído. Entre eles, a instrução dos pilotos, a coordenação de cabine, ou seja, a maneira como eles dividiam as tarefas, o planejamento gerencial, que é a gestão da companhia aérea, e a pouca experiência do piloto também teria contribuído para a tragédia. Veja bem, no caso da aviação civil, se o culpado é o piloto, a reputação que vai ficar estremecida é da companhia de aviação que treinou os pilotos. Do ponto de vista civil, esse conflito, né, entre partes, entre um querer culpar o outro, ele vem justamente nessa divisão de responsabilização. É notório, né, que um acidente desse porte, numa empresa desse porte,
uma indenização seria um montante milionário. Então, há essa busca não só para um compliance posterior, né, saber quem errou, se foi um erro de comunicação, se foi um erro de fatores, se foi só um erro técnico, então, e aí não seria questão humana, né, mas a aeronave, e aí vamos fazer uma revisão de aeronave, mas a distribuição da responsabilização, ela implica em uma divisão do prejuízo financeiro. Todos os responsáveis, eles são responsabilizados por pagar. Então, o juiz, ele não vai dizer assim, você vai pagar um terço, você vai pagar um terço, você vai pagar um terço. Ele pode até ter essa determinação, mas o consumidor, ele pode executar o todo de qualquer um deles. Mas entre eles, essa distribuição de responsabilização implica, né, na quantidade que cada um vai ter de prejuízo financeiro. Não compete à ANAC liberação de pista. Desde 1950, o aeroporto de Congonhas funciona neste país com a administração aeroportuária realizada pela Infraero. O que eu me pergunto é por que tanta proteção à Infraero que não houve denúncia com relação a nenhum dos diretores ou presidência da Infraero, porque a Infraero é um órgão do governo. Em 2011, o então diretor de segurança de voo da companhia, a ex-diretora da Agência Nacional de Aviação Civil e o vice-presidente de operações da empresa aérea foram denunciados por homicídio doloso, quando existe intenção de matar. Em 2015, os 3 réus foram inocentados. Os crimes pelos quais eles foram acusados, eles não tinham efetividade no resultado morte das vítimas. Na minha opinião, ninguém tem que ser preso por aquilo. Tanto porque ficou demonstrado nos autos que não tiveram culpa ou dolo no que aconteceu, mas também porque não é isso que interessa nesse momento. Essa perda é irreparável. O mais importante nesse momento é financeiro. Então, acione-se a companhia aérea que tem condições de arcar com isso, acione-se o aeroporto, enfim, que tem condições de arcar com isso, para que indenize a família de alguma maneira e tente amortizar aí os efeitos do que aconteceu. Agora, isso é seara civil, não é prisão, ninguém tem que ser preso por isso. Agora, indenizações a gente tem que ter de montante relevante, até para que sirva de exemplo para a adoção de todos os procedimentos de segurança padrão e para que isso não aconteça nunca mais. E, graças a Deus, isso não aconteceu nos moldes do que aconteceu dali em diante. A Justiça Federal manteve a absolvição de 3 acusados no processo do acidente com o avião da TAM. A decisão foi unânime. Com isso, a ex-diretora da Agência Nacional de Aviação Civil, Denise Abreu, o ex-diretor de segurança da TAM, Marco Aurélio de Miranda e Castro, e o então vice-presidente de operações da empresa, Alberto Fagerman, foram considerados inocentes. Vão ser indenizados pela francesa Airbus, que é a fabricante do avião. O valor total da indenização é de 30 milhões de reais. Você leva em consideração o valor do bem, que no caso foi a vida, então você já começa com um bem imensurável financeiramente, e você analisa o caráter pedagógico, né? Você pode analisar aí a vítima mesmo, né? As famílias ali que estavam pleiteando o acordo, se teriam familiares para sustento, o quanto essas pessoas dependiam desses familiares, e você considera a capacidade econômica da empresa. Então, a absolvição das pessoas físicas, criminalmente, nesse caso em específico, não teve uma afetação, não afetou diretamente a quantidade de indenização. O acidente mudou protocolos, fez aumentar medidas de prevenção. Desde 2007, o aeroporto passou por várias obras e adequações, seguindo recomendações do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Redução no número de voos, mudança no pavimento, aumento na área de escape com tecnologia de ponta, que reduz a velocidade caso a aeronave ultrapasse o limite da pista. E assim, Congonhas passa a ser o primeiro aeroporto da América Latina a adotar tecnologia semelhante
para a redução do risco de acidentes, como o ocorrido em 2007. O mais importante que é marcar que não fique um sentimento de impunidade, um sentimento de que ninguém foi condenado pela prática disso. Não foi. A empresária foi condenada, ela indenizou as famílias, ela tem que indenizar, isso é obrigação. E aqui a gente tem diversas teorias do direito civil que não se confundem com a teoria do direito penal para imputar essa responsabilidade a eles. Mas, criminalmente falando, concluiu-se, na minha opinião, da maneira correta. Não haveria que se falar em prisão de alguém pela ocorrência daquele resultado, justamente porque as condutas que eles praticaram naquele dia não causaram o resultado que aconteceu, que obviamente foi trágico. E obviamente naquele dia ninguém queria que aquilo acontecesse e ainda que alguém tivesse sido negligente ali, não foi isso que causou o resultado. E sim, como aponta o laudo, foi uma falha mecânica ou uma falha de conduta humana ali na frenagem da aeronave.